Tá me ouvindo? Não? Ouvindo bem? Beleza. Estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá vendo também bem? Infelizmente, sim. Gostei, gostei. Como é que tá você? Tudo bom? Tô tranquilo, tranquilo. Eu quero dizer que é uma honra. Muito obrigado por aceitar o convite. Você é um cabra muito ocupado. Tem tempo para nada, mas muito obrigado pelo convite. Ah, foi Viu? um prazer. Não, prazer é meu. Prazer é meu mesmo. A gente hoje eu quero dizer às pessoas que vão assistir, que eu vou deixar gravado no YouTube, né? As pessoas que vão assistir depois, que alguns que não podem assistir agora, e os que vão assistir, muito obrigado pela participação. Estamos com o Mike Deodato. Dispensa comentários, mas tem que falar que é o homem. Ele é só um dos pioneiros do quadrinho, né? O desenhista de quadrinhos internacional, nacional também, né? Tem um currículo invejável. Não gosto dessa palavra, mas vou dizer assim. Meu amigo, boa noite. Mais uma vez, repito, é uma honra ter você aqui. Duas palavras que diz que a pessoa é velha: pioneiro e veterano. Que denuncia a É, idade da pessoa. pois é. Mostrei, né? Sim, Mostrei, né? olha aí, vai ficar legal, vai ficar massa. Então, o bigodinho ainda tá ainda. Bacana. Legal, legal. E, e esse aqui, Delgado, ó, esse aqui eu fiz baseado na época uma figura tua do Hulk, tá? Os desenhos Legal, teus eu me baseei para fazer na época, né? massa. Porrada de tempo que eu fiz esse Hulk, mas eu me baseei nos teus desenhos, tá? Tu faz isso todo na mão ou primeiro É. faz sculpt no computador para depois. Não, não. A minha técnica é bem pré-histórica mesmo, é natural Hum. mesmo. É raiz, é raiz. É raiz, né? Uhum. Eu coloco em Dropbox, né? Ah, entendi. Esse Wolverine também é teu também. Massa. Legal. Faço o esqueleto, né? E preencho com Dropbox. Ah, Pronto, mas aqui o entrevistado é você. Você está me entrevistando. é. Estou me Ó, escapulindo. pronto. Não, mas estamos aqui para trocar ideia. A primeira pergunta que eu vou falar, eu faço a todos. Hum. Quem é Mike Deodato? Aí você É. responde aí e come no café da manhã, o que você quiser pode falar desse negócio. Então, eu sou um desenhista de quadrinhos que trabalhou para a Marvel. Saí e eu podia estar roubando, estar matando, mas eu só quero que vocês comprem meu gibi para eu poder reformar meu iate. É só isso. Pronto, 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 pronto. Beleza. Me fale aí dos seus trabalhos clássicos, como é que você começou, quando começou. Então, rapaz, eu comecei, bom, a desenhar eu comecei com 13 anos, né? Eu descobri que eu tinha jeito para desenho, copiando gibi de desenho de Russ Manning, Tarzan, enfim, quando eu me vi essa mão, começava a copiar, eu vi que tinha jeito, aí eu decidi que ia ser desenhista de quadrinho. Também a influência do meu pai, né, que criou a primeira revista em quadrinhos do Nordeste, foi o Flama, e o incentivo dele também. Então, assim, aos 15 anos, comecei a publicar num jornal local, é o Norte, com um personagem chamado Ninja, criado por mim e pelo meu amigo José Augusto. E depois eu publiquei comecei a fazer um fanzine, a revista HQ, que foi volta de 79, 78 também, mais ou menos nessa mesma época. E depois, mais nos anos 80, eu comecei a publicar em pequenas editoras nacionais, foi a editora Press, Maciota e tal, sempre com o texto de meu pai, desenhos meus. Mais para frente comecei, fiz parceria também com Júlio Emílio Braz, é, enfim, eu tentei um monte viver de quadrinho no Brasil, mas não deu. Sim, realmente na minha época pelo menos não dava.
E até que em 91 foi criada a Arte Comics, que era uma agência que representava desenhos brasileiros no exterior. E me ligaram, perguntaram se eu queria fazer alguma coisa para fora, eu disse que queria, aí não parei até hoje. Assim, hoje em dia eu estou com a Chiaro Escuro, que é de Ivan Costa, né, que é sócio da CCXP, e de João Prado. E João Prado, que antes ele era o coordenador lá na Arte Comics. São duas pessoas que eu confio muito e a gente se respeita, se admira e tal. Então, estou gostando dessa nova fase, né? Trabalhar com eles. E, assim, eu fiquei na Marvel por uns 24 anos, também fiz coisa para DC, fiz coisa para tudo que é editora no mercado americano, né? Mas fiquei mais na Marvel 24 anos, saí em 2019 para poder fazer quadrinho autoral, que é o que eu estou fazendo agora. Assim, eu comecei com Berserk Unbound, em parceria com o Jeff Lemire, saiu pela Dark Horse, aqui no Brasil saiu pela Mino. Depois fiz The Resistance para a AWA, que é a editora que eu sou artista exclusivo agora, com parceria com o Stravinsky. Depois fiz Bad Mother, com Krista Faust, que é uma história de crime, que saiu o último número, acho que 2 semanas ou uma semana atrás, o número 5. E estou fazendo agora, quer dizer, vai começar a sair agora, Redemption, também com Krista Faust, pela AWA, que é uma mistura de Imperdoáveis com Mad Max. É uma história de faroeste com futuro apocalíptico, e já foi anunciado e vai ser publicado no Brasil também pela editora Script a partir de setembro. E eles estão publicando outras coisas da AWA também, que inclusive algumas na live eu convenci eles a usar minhas capas ao invés das capas dos outros, minhas capas variantes. E então eles vão publicar Ano Zero, a Highway, Devil's Highway, também Ronin americano e Redemption, se eu não estou esquecendo mais nada. As outras duas, Bad Mother e Resistance, também vão sair no Brasil, mas a editora ainda não decidiu quando vai publicar, nem decidiu anunciar que vai publicar. Então eu fico aqui morrendo de vontade de dizer, mas não posso falar nada. Mas então, essa minha nova fase assim, estou adorando, fantástica, assim. Que bom. Liberdade total, é sempre um novo projeto, com personagens meus, eu posso fazer o que eu quiser. Então, assim, estou adorando. São temas sempre completamente diferentes um do outro. Vai de faroeste, é uma dona de casa, a uma pandemia. A minha primeira revista foi sobre uma pandemia. No meio da pandemia, a gente publicou uma revista sobre a pandemia, sobre um vírus que mata 400 milhões de pessoas na Terra e tal. Que foi muito estranho, porque a gente não sabia, claro, que isso ia acontecer. Aí, quando foi lançado, foi no meio da pandemia. Então, assim, estou bem animado mesmo. Assim, e já terminei Redemption, né? Embora ainda vai ser publicado em fevereiro nos Estados Unidos, mas já estou no meu projeto mais novo, que eu não posso falar nada, mas é o roteiro mais inteligente que eu recebi até hoje, assim, sem desmerecer os outros. Mas esse tem algo de especial. Tem crítica social, tem um bocado de coisa assim que é fantástico, assim, muito difícil de executar, mas eu estou adorando. Depois a gente pode falar. Também não posso falar nada. Ó. Pode, né? Mas ele já trabalhou contigo outras vezes, né? Não, ainda não. Não, ainda né? não. Infelizmente não, mas estou adorando trabalhar com ele. Deixa quieto. Valeu. Eu quero que você fale de uma obra clássica, o Ninja. Esse personagem Ninja, bem clássico, né? Seu. Assim, foi meu primeiro personagem, né? Então, assim, ele não... Era um ninja, assim, o nome ninja era novidade na época, né? Ninja não era uma coisa, todo mundo a gente vê um monte de ninja, né? Ninja era uma coisa especial, então meu nome do personagem é o Ninja. Mas assim,
Depois, quando eu comecei a trabalhar com o painho nele, ele meio que se transformou numa espécie do Spirit, né, de Will Eisner. Ele ficava sempre mais como... é, é, ele sempre assistia as coisas acontecendo, fazia alguma coisa no final, no começo, mas ele nunca era o protagonista da história, que era isso que era interessante. Então a gente fez várias histórias curtas, né, naquele mesmo estilo de Will Eisner, 8 páginas de Spirit, com o mesmo começo de abertura, o nome sempre de um jeito diferente. Foi bem legal essa experiência com o Painho, assim, eu aprendi um monte de é, em termos de narrativa, né, com ele. Mas o Ninja nunca cresceu muito a partir daí. Depois eu assim, meio que abandonei ele, mas teve uma versão que eu achei muito legal, que foi que Joe Prado fez um novo design para ele, e eu acho que Alisson fez o desenho nesse almanaque do mundo dos super-heróis da Chiaro Escuro, que ficou muito legal. Me deu até vontade de fazer uma história com ele, de tão bom que ficou a versão dele. Renovar. Assim, de repente, mais para frente eu faço, porque ficou muito legal, me deu uma Bom, animada. e o Flama, você tem ainda tem planos de o Flama É assim, lançar alguma coisa? o Flama junto com a meu álbum Quadros, que saiu pela Mina, junto com 3.000 anos depois, que é a Criação Minha de Painho, e junto com Quadros, o Flama, com Rantar também. Essas 4 propriedades, eles estão na mão da Estuplendo, de MJ Macedo. E ele está desenvolvendo várias maneiras de apresentar esses projetos. Desenho animado, filme, quadrinhos também. Então tá sendo feito. É um processo lento, porque ele precisa... é, 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 precisa de investidores, enfim, tem todo um processo, assim, mas está sendo feito. E ele já, inclusive, fez alguns anúncios e tal, no Instagram, de Rantado e tal. Então, eu estou vendo, está muito legal, está muito bem feito. Eu não vou tomar parte na parte do Flamengo, porque, assim, é um negócio que ainda é muito sensível para mim, por causa da morte do meu pai. Aí eu já tentei, mas não consigo. Mas está em mãos, excelentes mãos. Eles vão fazer um trabalho excelente. É um personagem bem forte. Para quem não sabe, Flama é um personagem do pai de Deodato, né? O seu pai criou na época, né? Foi. Uhum. Na verdade, é um personagem que ele, embora tenha sido a revista lançada em 63, ele já tinha criado quando era adolescente. Eu descobri isso depois, vendo os cadernos de desenho dele. Já estava lá o Flama, ele com 15 anos, ele fazendo ele lutando contra os invasores de Marte e tal. Então ele pegou um personagem dele da infância que ele criou na adolescência e levou para a vida adulta. Certo, certo. Me fale desses atuais. O último que você falou, tem até você está postando umas imagens desses, que é novidade, né? Esse personagem é novidade. Ainda não são lançados aqui no Brasil, mas você disse que vai ser lançado aqui no Brasil, né? É, Vai vir, né? o mais recente foi Redemption, né, que a Script Redemption, anunciou. Redemption é um nome de uma cidade, se passa no futuro, né, meio faroeste, meio Mad Max. É sobre uma pistoleira aposentada, é uma mulher de 60 anos, mais ou menos, que está aposentada, mas aí a filha da namorada dela do tempo da juventude diz que a mãe vai ser enforcada e ela precisa salvar ela. Então ela fica nesse dilema dela voltar a agir ou não, e assim, porque ela teve uma vida muito de pistoleira ruim, né? Era bandida mesmo e tal. sim. Então o drama todo é esse suspense para ela ver se ela volta à ação ou não. E é muito bom mesmo. Assim, eu decidi usar um estilo com mais clássico com relação ao design de página, né?
menos confusão de quadro, fazer aquele negócio clássico mesmo para parecer faroeste. Voltei a usar retícula, né, que eu estava usando em Basic Unbound, que eu usava nos anos 80 também, para ficar aquele ar meio retrô também. E é muito bom, assim, eu fiquei muito satisfeito de ter trabalhado com Christian Faust em Bad Mother, e tive a oportunidade de trabalhar com ela de novo, e gostei muito desse personagem. Acho que todo mundo vai gostar. E é difícil você ver, né, um protagonista de uma história de ação ser uma mulher de 60 anos, né? Sim. Então, Já se tem tudo vocês, para se ser vocês querem sucesso, inclusão, né? olha aí. Quando eu estava vendo, né, as imagens no começo, eu, poxa, isso aqui é sucesso. Porque é muito herói, muita coisa, né? A gente que já vem do herói, a gente tem que diversificar um pouco as coisas. Eu gosto muito do quadrinho europeu, eu acredito que muita gente gosta. A gente não esquece os heróis, mas é bom a gente sempre ver e ler outras coisas, né? E Eu desenhei super-herói por quase 30 anos, né? Então tá bom de eu fazer alguma coisa diferente. eu sei disso, que eu tenho muita coisa que tu desenhou. Tava na hora. Mas ela não é só uma one shot, não, né? One shot é Elas uma. são 5 números, Sim, mas assim, pode continuar ou não, se a gente decidir continuar, mas é uma história certo. fechada em 5 números. Mesma coisa com Bad Mother, é uma história fechada em 5 números. E The Resistance também. The Resistance é uma história são 6 números. E The Resistance continua, né? Já saiu o segundo volume também. The Resistance na verdade, a gênesis do mundo de super-heróis da editora AWA. Então, eu e Stravinsky, a gente criou do zero todo o universo, fez a origem dos heróis deles, né? Que começa com um vírus mortal que mata 400 milhões de pessoas e que ele, de repente, para de agir, mas uma boa parte da população, de repente, está com poderes por conta desse vírus também. Então, tem um bocado de gente de todo tipo, né? Gente, enfim, toda classe social, toda raça, todo gênero, e gente boa, gente ruim, gente de todo tipo, e assim, tentando descobrir o que fazer com esses poderes, né? Então, é bem interessante mesmo. É Stravinsky, que é o criador de Sense8, Babylon 5, a gente já trabalhou junto em Homem-Aranha, em O Dream resto, né? Police. Ele é fantástico. Então, Essa aí é a gênese, né? É a gênese do universo dele, né? exatamente. Boa ideia, ótima ideia. Vamos ver aqui se tem algumas perguntas dos companheiros aqui. Só elogiando aqui, todo mundo elogiando você. Meus cabelos, né? Uhum. O Francisco do Multiverso AC, lá do Acre. Tá dando boa noite a todos. O Mister Sapão, desenhista daqui de Fortaleza, quadrinista, cara, é fera. É Tá perguntando. Adriano Sapão, é? Adriano Sapão, É, de Karatê. Gente boa. ele está perguntando como é levar arte marcial para os quadrinhos. Você faz arte marcial também. Então, assim, fica mais fácil, né, quando a gente pratica, né? Então a gente já Sim, sabe a mecânica dos golpes. Embora, do mesmo jeito que em cinema e quadrinhos, nem sempre a gente pode botar aquela luta mais funcional, né? Você tem que fazer uma coisa para parecer bonita também. Então, tem que ter aquele chute mais espalhafatoso e tal, assim. Porque eu, por exemplo, eu prefiro sempre o golpe mais curto, usar um chute mais baixo e tal, usar o que for mais rápido, mais efetivo e feio. Por consequência, feio. Então, em quadrinhos também, assim, não dá sempre para usar esse tipo de luta, assim, você tem que também fazer um negócio mais plástico, né? Mais ou menos como Bruce Lee, ele entendia isso, né? Ele sim, usava aquele chute rodado e tudinho, assim, porque parecia bonito, mas numa luta real, você não vai, assim, desperdiçar movimentos e tal, você vai no que funciona mais. Mesmo quando você vê no UFC, né, no Ultimate Fighting, claro, você vê de vez em quando alguns golpes bem plásticos, né? O cara corre por sim. cima
da parede É, chuta e tal, dá uma rodada e tal. Claro, isso primeiro você está dominando o adversário, você sabe que tem espaço para você tentar aquilo. Tem também um espetáculo, né? Pessoas estão filmando, estão vendo pela TV, então você também quer se promover como um lutador que não é só chato e tal, que é fãs de seguindo e tal. Então tem tudo isso envolvido. Mas na luta real mesmo, você tem que ser bem econômico e bem direto mesmo. lá no quadrinho tem que fazer mais visual para poder a página É, ficar bonita, tem né? a melhor sequência de luta que eu já fiz Sim. foi com um personagem que não luta, que foi Bad Mother. Bad Mother Bad Mother. é uma dona de casa, de meia idade, acima do peso, mãe de dois filhos adolescentes, que não tem treinamento de luta, nada, não é ex-policial, não tem nenhum superpoder, só que a filha dela foi raptada, ela não pode contar com a polícia nem com o marido e tem que ir atrás da filha. Tem uma sequência de luta que eu fiz que é uma das melhores que eu já fiz, assim, ela se estende por acho que 5 páginas ou mais, ela lutando contra alguém que está tentando matar ela, assim, e ela usa tudo que tem ao alcance para poder, ela conta com a sorte, claro, também, mas ficou fantástica, assim, modesta à parte, mas ficou muito boa, também não só por minha causa, mas por conta também do roteiro, né? Então é uma cena praticamente muda, né? Mas assim, foi a melhor cena de luta, sequência de luta que eu já fiz. Acho que foi em Bad Mother número 4. Já tá em quanto já? Então, já saíram os 5, acho que o número 5 saiu há 2 semanas. E minha próxima revista sai por lá em fevereiro, agora, dia 3 de fevereiro, que é Redemption. É só lá, né? Que eu já terminei também todinha, já estou no outro projeto já. Eu sou É bem DW lá, é? adiantado. É IDW lá, é? É a AWA. 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 Certo. Aí tu tá bem adiantado, então por isso tu tirou o tempo para falar comigo, não foi? Ah, não, adiantado não é nesse sentido, não. Eu estou sempre atrasado. Mas, assim, as minhas revistas faço com bastante antecedência. Não, mas é rapidinho aqui. Aqui é uma Não, horazinha. mas não, relaxa, já Aí resolveu o tu. tempo. Vamos ver aqui mais aqui. Eu sei que fã tu tem demais. Os cabras tudo é fã do teu trabalho, mas de fato, a gente tem que dar razão, tem que dar razão mesmo a quem faz. Tem muitos desenhistas, né, brasileiros, tem muita gente boa, né? Você Ah, também está incluído. demais. Muita Tem, gente. né? E você está incluído, todo mundo tem que dar razão a quem tem, né? Tem muita gente brasileira boa mesmo, mas você também é pioneiro, porque você também foi um dos primeiros também, né? Então todas as Na época pessoas dos têm que... dinossauros. É isso, pai. Eu sou quase teu tempo, mano. Eu só sou mais bonito. Eu desenhava nas cavernas. Ah, tá certo. O nosso amigo aqui, Adrimir, sim, ele... Não, é o Vitor. Vitor, o Flama foi criado pelo pai do Deodato. Isso há bastante tempo. O cara já era pioneiro e o filho já nasceu pioneiro. Esse pessoal todo é artista. E deixa eu ver aqui. O Wilson, show de bola. Boa noite, gente. Gabriel. O Gabriel das Artes, mano, eu quero muito chegar no nível do Deodato. Ele diz, olha, trabalhando muito, perseverando muito, estudando muito, o cara consegue. Eu estudo todo dia nesse negócio aqui. Ainda não faço muita coisa que presta, mas um dia eu faço alguma coisa que presta. O Aurélio está aqui, meu amigo Aurélio, abração, sapão, obrigado, cara, por essa Grande pergunta. Aurélio. Aurélio é um cabra, gente boa demais. Aurélia, J. Aurélia é um arrombado. É um elogio, é um Pronto. elogio. É É. um elogio do nordestino. Uhum. Olha, eu aqui, mestre, é o JL Padilha. Conhece, Eldado? Conheço, sim, fui entrevistado por ele. Pronto, Rock em Quadrinhos, também. O Aurélio está dizendo aqui que é o The Best, é o melhor. Rapaz, tem muita gente aqui, se a gente for. Muitas perguntas. Tem pergunta aí? Pode mandar a pergunta aqui que eu. Pronto. Essa pergunta aí eu vou deixar. Mas eu quero que também dê assim, umas dicas também, né?
Hum. O nosso amigo aqui está perguntando, o Vitor Arte, como fazer para ser representado, por exemplo, pela Charles School, né? Então, você vai no site lá e imagino que eles vão ter um e-mail lá para você mandar as suas amostras. E é simples assim. Você entra em contato com eles, eles te dão um passo a passo. É importante, assim, ajuda muito você ter alguém para representar, porque eles já têm a entrada nas editoras, sabem quem procurar e tal. E se você estiver começando, eles podem até também lhe dar um norte, né? Lhe orientar, faça isso aqui, faça melhor isso, melhor aquilo e tal. Então, deve ter lá no site deles, da Chiaro Escuro. Eles estão abertos a ver portfólios, né? Uhum. A AWA também recebe algum portfólio? Nosso Imagino amigo que aqui. sim, no site deles também. Como Também, né? a maioria das editoras, sempre no site deles tem uma parte lá para submissions, que é onde você vai submeter, apresentar os seus trabalhos. Então, cada um tem sua própria política de receber esse tipo de coisa. Então, assim, você tem que olhar no site e ver com cada um. Tem um escritor, acho que é Jason Thibault, que ele publica, todo ano ele publica uma lista com todos os endereços online das editoras do que você precisa para apresentar um portfólio, de todas as editoras dos Estados Unidos. De vez em quando eu reposto também. Mas enfim, é só ir atrás do site da editora, lá eles devem ter alguma orientação. Hoje tá mais acessível, não está mais fácil, está mais acessível, né? Bastante. Muito. NG Robson perguntou, Deodato, o que você acha da qualidade dos filmes baseados em quadrinho? Depende dos filmes, né? Por exemplo, os de Batman nenhum presta. Os X-Men também é uma bosta. Não, assim, eu gostei muito da Mulher Maravilha, o primeiro. Homem-Aranha, Homem-Aranha eu gostei do segundo. primeiro. O segundo de Sam Raimi foi excelente. Enfim, aí tem todos os Vingadores foram bons. Todos da nova fase da Marvel são todos excelentes, né? Superman clássico, não? Superman, o original com Christopher Reeves, né? Christopher, né? Acho que é o nome é esse nome. Christopher Reeve. Fantástico, um clássico mesmo, né? E, enfim, eu gosto de 300 de Esparta, acho uma adaptação fantástica, assim, parece uma pintura em movimento. Enfim, tem várias adaptações fantásticas. Até me foge a memória agora. Mas, enfim, na maioria são boas, né? Não são fiéis, tem uns pecados menos os de Batman. Os de Batman são uma bosta. Não, porque o cara fazer Batman como se fosse com armadura. O que eu Coringa, digo, cara. Lá vem o Coringa. É o que eu digo. Cadê o Coringa? Cadê o Coringa? Ele não consegue nem virar o pescoço. Aí vai se pendurar na corda, ele aponta assim, parece um robô. Aí a corda puxa ele. Vai se lascar, rapaz. Vai fazer uma ginástica. Pois é, o cara, com tanta tecnologia, não faz um pescoço que gira, né, cara? Que é isso. Aí toda vez eu assisto, toda vez eu tenho raiva. Mas enfim. Eles nunca fazem. E tem produções aí, produções assim, sabe? Os caras investem e fazem umas animações perfeitas. Que é justamente o Batman mesmo, só com uma vestimenta mesmo, um físico bom. Uma roupa mesmo, né? Eu acho que dá para ser fiel o máximo possível ao uniforme original. A maior prova que um uniforme, porque ele diz que não, é muito apapagaiado, não vai funcionar. O Homem-Aranha não existe coisa mais apapagaiada que aquela, que vermelho, e funciona perfeito em filme. Então não venha com essa desculpa, não. Não é para ser, eu não acho que tudo que é super-herói tem que ser tudo preto, cinza. Não, acho que dá sim para você usar o uniforme original. Assim, depende do diretor. Sim. Para mim, o que ficou mais fiel, assim,
presente de Esparta, porque ele pegou mesmo, baseou até as cores, uma ausência de cores, né, com o jeito que o Frank Miller quadrinizou, parece que ele passou para a filmografia. E nunca Sin mais ele City fez também, nada de bom, né? Aquele diretor. mas eu achei bom. É, Sin não, aquele é City também eu fantástico. achei bom. Sim, Cito o primeiro achei muito bom, o segundo é uma porcaria. E o Spirit também, ele quis fazer a mesma coisa, mas Eu, só que eu mas nem já não te, ficou bom. eu vi as críticas, nem quis ver para não ter raiva. Foi o Spirit. Mas dava para ter ficado bacana, né? Então, mas vamos fazer perguntas relacionadas para aqui. Quem foi que perguntou? Wilson, né? Wilson. Boa noite, Wilson. Obrigado pela participação. Essa pergunta já foi respondida sobre os projetos sobre o Flama, né? O Flama, ele é um personagem clássico que até eu sou bem curioso e eu prevejo e quero que no futuro tenha mais coisa do Flama para todas É, as pessoas. já está sendo feita, é uma história É, escrita pelo MJ Macedo, com desenho de Débora Caritá, fantástico, assim, mal posso esperar para que ele seja lançado logo, mas está muito, muito bem caprichado mesmo, está muito bom. essa pergunta já foi feita. Todas essas empresas, Art Comics e outras empresas, você pode mandar currículo, ele já É, respondeu. hoje em dia tem, não sei quantas tem, mas assim, a mais importante, a melhor é a Chiara Escuro, mas tem Sim, também tem outras menores, né, que, enfim, basta dar uma pesquisada na internet e dá para você encontrar. deixa eu ver aqui. Art Comics está perguntando se tem alguma possibilidade ou algum trabalho para você fazer para Marvel, né? Não, assim, eu saí da Marvel, né, assim, saí para perseguir uma carreira autoral, então eu não estou pensando nisso de maneira nenhuma. Já recebi convites e tal, mas não é o que eu quero fazer no momento. Em algum ponto, daqui a alguns anos, deve bater a saudade e eu devo fazer alguns projetos e tal, mas no momento eu só quero fazer as minhas coisas mesmo, meus próprios personagens. Certo. Nosso amigo Sapão fez aqui uma pergunta. Ela aqui é o seguinte, ó. Sapão diz assim: vi esses dias que você desenhou uma Capitã Marvel e teve um idiota que foi reclamar. É a palavra do Sapão. O Sapão é assim mesmo. Uhum. Porque estava certo se você ter uma resposta à altura. O que você acha desse tipo de pessoa, né? De idiota? Então, Valeu, assim, Sapão. não, então, assim, É gosto, né? o, eu fiz um desenho da Capitã Marvel do jeito que eu achava que devia ser e o cara veio dizer que eu estava objetificando a mulher. E enfim, eu estava sem paciência, eu mandei ele se lascar, porque o desenho é meu, eu faço do jeito que eu quiser. Quem não Eu vi gostar, também. passe adiante, vá ver outro Eu vi, Instagram. eu vi É, também essa é, mensagem aí. assim, eu não. Assim, claro, tem momentos, tem várias situações em que a mulher é objetificada e tal. Eu acho que, enfim, tem situações que você tem que reclamar e tal. Só que, assim, eu quis fazer ela bonita e tal, numa pose sensual, e eu faço e pronto. Ninguém tem nada a É, ver com isso. Se não quiser, não compre e tal. Mas, assim, o problema não foi nem isso. O problema foi que apareceu um monte de gente no post me apoiando e tal, só que um bando gigante de bolsominion também veio junto, porque já achou que eu estava, assim, já achou que eu estava do lado do tradicional bolsominion, que é contra a mulher, que é, enfim, que é preconceituoso, que é homofóbico, ou seja, entrou um monte de bolsominion achando que eu era da laia deles. Foi a única parte ruim, o que não é verdade. Enfim, eu só estou defendendo o meu direito de fazer o que eu quiser. E é claro que eu entendo a parte de quem se acha
que as mulheres estão sendo objetificadas. Eu acho que as mulheres também têm. Tanto é verdade que eu me importo, que meus dois últimas revistas foi um sobre uma dona de casa, que não tem nada de sensual. Ela é um pouco acima do peso, ela é de meia idade, com filhos e tal. Enfim, não Pessoa tem normal, nada, né? não tem uma pessoa comum. Comum. O segundo personagem que eu estou falando agora é uma senhora de 60 anos de idade que não tem nada de sensual no corpo dela. Ela é uma sobrevivente de um mundo sem água. Enfim, ela é bissexual, ela é lésbica, tem uma namorada. Enfim, uma revista que tem três personagens femininos fortes, sendo os personagens principais da revista. Então, eu faço a minha parte de inclusão, de respeito à mulher, empoderar a mulher e tal. E se eu quiser desenhar uma mulher gostosa, eu vou desenhar e vai se lascar quem achar Quem não ruim. gosta. Quem não gosta. Mas eu quero não sou saber. bolsominion. Quem achar que eu tô ficando do lado dos bolsominions, não venha não, que leva patada também. Tem nada a ver com política. Não Então, é política. Ser bolsominion não é política, é falta de caráter. é outra coisa, né? Uhum. Então, o que é que vão achar, o que é que vão falar mal de mim disso aqui, hein? Essa Electra aqui. Pois é, assim, por exemplo, Eu faço ela aquele, aqui do mesmo jeito. porque eu não preciso defender o desenho que eu faço. Porque aquele desenho foi um desenho de encomenda que o fã que me encomendou pediu daquele jeito. Mas eu não preciso me defender, eu não preciso contar a história, eu não devo a ninguém. Eu faço o que eu quiser, o desenho é meu, se vocês não querem ver, vá olhar outra coisa. Mas então, assim, cada situação tem um lugar onde você pode ir lá e fazer sua crítica, mas comigo o buraco é mais embaixo. Tá certo. O nosso amigo, nós partilhamos a amizade desse cabra aqui, Aurélio. Ele Gente boa, perguntando gente aqui, boa. eu faço a mesma pergunta também. A dele é a mesma pergunta minha. Qual foi a sensação de você ser convidado para desenhar a Mulher Maravilha na DC? Então, foi no século passado, não lembro direito, mas enfim, assim, na verdade eu não gostava da Mulher Maravilha na época. Eu até lia, colecionava alguma coisa e tal, mas não tinha muita atração para a Mulher Maravilha não. Assim, lembro que a última coisa que eu gostei de ter visto na época era aquele Super-Homem contra a Mulher Maravilha de Garcia Lopes, que eu copiei mão e pus até gastar o almanaque. Mas nunca fui muito fã, só que eu queria entrar para DC e a única revista disponível era Mulher Maravilha. Então, ok, me dei a Mulher Maravilha, fiz umas amostras lá que o editor gostou e depois eu adoro a Mulher Maravilha, sou fã da Mulher Maravilha. Depois que eu desenhei o personagem, assim, e vi como era legal o personagem, principalmente no texto de Lobos. Certo. Adri, uma pergunta aqui de Adrimir Arte, né? Adrimir Arte. Tem algum curso pretende fazer? Eu acredito que ele está perguntando se você pretende ministrar algum curso. Uhum. Eu não tenho jeito para ensinar, assim, não tenho jeito mesmo não, assim. Tem gente que tem, tudo que eu faço por instinto. Eu nunca pensei sobre por que eu faço isso, por que eu escolhi, assim, eu faço tudo por instinto, eu e faço. É diferente de caras como, por exemplo, Geraldo Borges, eu gosto de citar muito ele. Ele, além de ser um excelente artista, é um excelente professor. Ele entende a teoria de tudo, assim, ele sabe explicar exatamente. Eu não sei explicar. Eu sei fazer, eu não sei explicar. E eu acho que isso não só... tem que ter talento para ensinar, né? Senão, esses jogadores todos seriam tudo técnicos, né? Eu me comparando, não estou me comparando Pelé, não. Mas, por exemplo, Pelé é o melhor jogador do mundo, mas ele não é técnico, ele não sabe... ninguém, né, nem todo mundo sabe passar o conhecimento. Sim. Se eu posso algum dia, de repente, decidir fazer isso, mas vai ser quando eu estiver sem trabalho. Assim, eu vou dizer, não, eu decidi, é a hora,
de eu passar o conhecimento para você, é porque eu estou sem trabalho, aí decidi fazer alguma coisa assim. Isso é bem difícil, né? Vai ser difícil. Não, mas assim, minha esposa, ela tem planos de a gente fazer uma escola e tal. É, eu talvez faça isso mesmo, assim. Mas assim, é uma coisa que eu tenho que pensar, que eu não quero fazer de qualquer maneira, assim, né? Eu quero realmente entender o que eu faço, o processo, para poder passar para os outros, assim. Porque não dá, eu chegar, ó, eu fiz isso aqui porque eu achei bacana, e pronto. Isso é lá a explicação. Então eu tenho que me debruçar para poder passar adiante o que eu sei. É um processo que não é rápido, assim. Eu conheci o Geraldo, eu conheci ele na CCXP também, Gente mas eu finíssima. já conheci ele também, conversei com ele, mandei um convite para ele. Ele disse que ia deixar agora para depois. Tava gente fina demais, muito artista. Ele tá no Chile, né? Tá no Chile, acabou de sair um álbum dele pela Heavy Metal Sim. americana, que é o Último Detetive, se eu não me engano. E ele desenvolveu um estilo diferente nos últimos anos, que é fantástico. É gente fina e super talentoso. E tem uma agência de quadrinhos também. Evolução enorme, viu? Ele aqui é o engenheiro Robson. Ele perguntando aqui qual o seu processo para aprender os roteiros em inglês e não precisar de intermediação. Eu tô Aprendi perguntando isso. inglês. O processo foi aprender inglês. Aprender inglês. Eu foi uma época, no final dos anos 90, que eu estava trabalhando muito e tal, terminei a minha carreira tendo uma queda e comecei a ser recusado por editoras e tal. E essa rejeição que eu sofri me fez refletir sobre o que estava acontecendo comigo, minha carreira, e eu tomei várias decisões para botar minha carreira no prumo de novo, né? Uma delas foi recuperar meu amor pelos quadrinhos, que para isso eu usei a memória afetiva que eu tinha da época que eu fazia fanzine com meu amigo José Augusto, no quarto lá em casa, a gente discutindo e tal. Essa memória dessa animação que a gente tinha, esse amor, eu usei para descobrir por que eu fazia quadrinhos. Então, isso aí me tornou no prumo o meu sentimento por quadrinhos, que eu tinha perdido o amor pelo quadrinho, fazer só pelo dinheiro mesmo. Uma outra decisão foi tomar conta da minha própria carreira. Para tomar conta da minha própria carreira, eu precisava falar inglês. Então, eu contratei uma professora para vir no meu estúdio todo dia, ela me dava aula e tal, e ficava ouvindo a CNN direto, eu desenhando e a CNN ligada, tanto hoje que eu odeio ouvir noticiário em inglês, mas para poder ficar pegando o sotaque e tal. Então foi isso, assim, foi uma decisão para eu poder ter controle sobre minha carreira, né? Assim, se você quiser fazer trabalho lá para fora, é bem recomendável que você aprenda inglês, né? Que é fácil, né? Não é difícil. É. O Isaac, obrigado aí, Isaac, pela participação. O que acha do Jim Lee? É Jim Lee, né? Já conheceu o Jim Lee? Sim, o Jim Lee, né? Sim, Jim Ah, Lee. então, Jim Lee, então, eu já me encontrei rapidamente com ele uma vez, eu já trabalhei com ele numa historinha de 8 páginas, ele mandou por fax os layouts, eu fiz em 4 dias a arte final e o que a gente chama finishes, né? Quando você pega um lápis meio doido e dá um acabamento nele, né? E a gente já se correspondeu uma vez ou outra, mas eu nunca tive a chance mesmo de parar, conversar com ele e tal. A chance que eu tive, eu perdi. Uma vez foi em San Diego, que foi um momento que eu descobri que eu não era mais só um fã de quadrinhos, que eu tinha virado também um profissional de quadrinhos. A gente tava em San Diego, tava eu e uma turma lá, Roger Cruz, Fábio Laguna, um bocado de gente lá, todo mundo assim animado de estar em San Diego. Aí alguém ouviu falar, Gili tá indo para aquele lado. Aí todo mundo correu, vamos lá, a gente saiu correndo para poder falar com ele, né? Quando eu ia correndo também, de repente aparece um menino na minha frente, com um monte de gibi meu na mão, perguntando
pedindo para eu assinar. Aí eu olhei para a Jin Lee, olhei para o menino, aí eu fiquei e assinei. Perdi a chance de conhecer Jin Lee, mas foi esse momento que eu percebi que eu não era mais só um fã, eu tinha grandes responsabilidades, né? Com grandes poderes, Pronto. responsabilidades com meus fãs também. Era também já um herói também, né? Uhum. Pronto. É, essa pergunta aqui eu também vou fazer também. É o Yarlan Boy. O que você acha? É um clássico esse, né? Eu gosto muito. Se não gostar, não tem problema. É John Byrne. O que, é João que você acha Byrne, de John Byrne? João Byrne. João Byrne, como pessoa, é horrível, né? É um fascista, apoiador de Trump, direita, horrível, uma pessoa horrível mesmo. Mas como artista, aí é fantástico, né? Influenciou gerações. Existem poucos desenhistas atualmente que não têm alguma influência de João Byrne, né? John Eu Byrne. conheci ele pessoalmente, achei ele super gente boa, até começar a ver as declarações dele na atualidade e ver que o cara é um monstro, né? Mas, enfim, o artista não, o artista é fantástico. Assim, eu lembro de ter, quando eu vi o Punho de Ferro dele, que no Brasil na época era chamado Punhos de Aço, que saía pela Entendeu? Block Editores. Acho fantástico, assim, aquela É qual era? sequência. Era Block Editores. Era Block, era. Saía aquelas sequências com várias figuras se movimentando como se fosse um desenho animado, uma força em cada figura dele. Depois teve a fase do X-Men também, que Muito é boa. fantástica, com o arte final de Terry Austin, que é uma dupla incrível. Então, assim, ele é um artista que marcou muito, né? O estilo dele, assim, acho que seria tão importante em termos de influência quanto acho que João Buscema também foi na época. João Buscema. Uhum. Grande. Tem outra pergunta. O Thiago Miguel está perguntando como foi a transição do papel para o digital. Acredito que seja como Foi, você trabalha hoje. foi tranquilo, assim. O que me levou a ir para o digital foi porque eu tinha visto João Quezada postando algumas coisas e eu decidi dar uma ligada para ele. E aí, como é que é? Não, é bom demais e tal. Eu tenho uma aqui, tenho outra em casa e tal. Então vou tentar. Aí, mas mesmo assim eu ainda estava na dúvida assim, se eu deveria ou não. Então eu li em algum lugar que Brian Boland, depois eu tenho história para contar do Brian Boland. Brian Boland, que enfim, todo mundo conhece, né? Fez A Piada Mortal, fez Camelot 3000, enfim, ele é um artesão, né, do Clássico. desenho, né? Assim, é fantástico. Eu descobri que ele estava todo digital, ele não fazia mais papel. Então, se um cara que é um artesão do quadrinho, ele está Clássico. digital, por que eu teria qualquer dúvida? Porque eu achava que não era arte, que era diferente e tal, era frescura, enfim. Então eu decidi, se Brian Boland está fazendo, eu vou fazer também. E a minha única, para me adaptar, foi só aquele escorregozinho da tela, né, escorregava demais, e o meu computador não era muito possante e tinha um atrasozinho entre o meu É o desenho e o delay, né? traço que saía, que a gente chama de delay. Mas eu passei a prestar atenção mais no cursor, ao invés da ponta da caneta, e me adaptei logo. Aí assim, a história de Brian Boland, eu nunca tinha conhecido ele, nunca conheci ele pessoalmente. Eu estava um dia desse, acho que foi um ano passado, um retrasado. Eu estava esperando uma ligação da Dark Horse para falar comigo, Jeff Lemire, para a gente fazer uma reunião para conversar sobre, enfim, Jeff vender, Lemire? para tentar vender Psique para Netflix, alguma coisa assim. E eu estava ansioso por essa ligação, esperando a hora de começar, né? Aí, de repente, toca o telefone, aparece um velho que eu nunca vi na vida, de óculos barbado, assim, olhando para mim. Aí eu, diga, ele, ô Mike, é você? Aqui é Brian. Oi, Brian, né? Que porra, Brian é esse? Quem velho doido é esse? Aí eu, sim, pois é, rapaz, então eu tava aqui falando inglês, não, se quiser que ele tava falando, tava no meio da rua, assim.
Olha, Brian, eu tô atrasado aqui, eu tô no meio da reunião aqui esperando, depois a gente conversa, tá, beleza. Não, claro, claro, tá. Aí eu, velho, doido e tal, aí, enfim, fui na reunião, quando voltei pro computador, tava lá a mensagem no Face, de Brian Boland. Del, olha, eu liguei para você sem querer, estava no meu bolso, e aí ligou sem querer, mas de qualquer maneira foi um prazer falar. Meu Deus, eu perdi a chance de conversar com o Brian Boland e ainda deu esnobada sem querer, né? Sai daqui, seu Brian doido. Aí, aí pronto, até hoje ele mandou um feliz ano novo. Não deu para dar uma chamada de bunda, né? Que chama, que você liga pelo o celular na bunda, um butt call. Não devo fazer um boot call, mas feliz ano novo. Perdi a chance de conversar com um mestre. Rapaz, eu tenho umas atrapalhadas igual a minha, do mesmo jeito. Pois Eu é. tenho essas coisas também. Ó, eu tenho aqui umas perguntas aqui. Vai criar algum personagem de super-herói? O André Carim. André Carim. Você sabe quem é Então, André Carim? eu criei centenas deles agora em The Resistance para Sim. a IWA. Centenas. Aliás, foram 10 milhões que eu criei. Porque foi mais ou menos essa quantidade de personagens que ficaram com poderes depois do vírus que apareceu na história. Ele matou e Matou um monte, mas cerca de milhões de pessoas ficaram com poderes lá. Então, 10 milhões tá bom? 10 milhões de... Mas nenhum tem nome ainda de super-herói. Não, assim, assim, a gente decidiu assim, não necessariamente fazer eles Não todos com, destacar, né? com uniforme. Cada um vai ter sua própria trajeto, né? Alguns têm uma agência criada pelo governo que eles ajudam você a escolher um uniforme, escolher um nome e tal, mas tudo na verdade o governo querendo controlar os super-heróis que estão aparecendo, né? As pessoas com poderes. Então tem isso, tem muita crítica ao que aconteceria no mundo de verdade, os governos tentando abafar, tentando ter controle sobre tudo isso e tal. É bem plantada na realidade mesmo, embora seja super-heróis. É bem legal. André Carim está com campanha no Catarse, Agente Laranja. Cara, gente fina, participou aqui da live. Legal. Quadrinista nacional top também. Mandar um abraço Bacana. também para Ricardo Heve, do Beto Bordello. E muita gente boa. Francisco do Acre também, do Multiverso AC, que está criando o personagem dele. E tem muita gente boa mesmo. Está perguntando aqui o amigo aqui, a New Comics. O que você acha do estilo do Barry Windsor Smith, né? O clássico desenhista do Conan? Fantástico, fantástico. Adoro, né? Assim, Também. tem um estilo singular, né? Assim, como Brian Boland, né? Ele é um artesão, né, do quadrinho. E tem, inclusive, essa história nova que ele fez, nova não, que ele tem feito nos últimos 30 anos, né, que era para ser do Hulk, né, que ele terminou fazendo com o personagem dele mesmo, que está sendo publicado agora. Tô doido para ver. Enfim, ele tem um estilo absurdamente lindo, né, assim, bem pessoal mesmo. Eu adoro Barry Smith. Desde a época de Conan, né, enfim, até a, o, o Arma X que ele fez, que é fantástica Sim. também, enfim. Chegou a ver uns quadrinhos clássicos dele, né? Umas artes clássicas dele antes. Sim, aqueles posters que eles faziam, né, muito legal, muito legal. Na época que ele trabalhava no estúdio, né, acho que era com Bernie Wrightson, junto também com... Enfim, tem mais uns dois lá, que era tudo na mesma vibração, né, de fazer aquela arte bem clássica mesmo. O traço dele, eu me lembro, que era como se fosse europeu. Aí quando ele veio trabalhar com Conan, ele ficou americanizado, aquele traço americanizado, mas ele sofreu uma evolução. Com o passar do tempo que ele foi trabalhando com Conan, ficou melhor. Quando chegou no Arma X, tem o Arma X. Ele, Mas, ele não. era ele era muito fã, né, do trabalho de
Jack Kirby também, enfim, ele teve toda aquela influência Influente. no trabalho dele, né? Mas depois ele, enfim, cresceu o próprio estilo, né? Como todo mundo, né? Termina, mesmo que você com forte influência de outros desenhistas, mas você Sim, termina encontrando seu próprio estilo. sim, isso mesmo. Fred Mirande, qual o seu... Boa noite, Fred, valeu pela participação. Qual o seu personagem de quadrinho que você prefere desenhar? É o Berserker Unbound, Berserk Unbound, né? meu e de Jeff Lemire, porque Show. ele é um Conan anabolizado. Show. Pra quem não conhece, recomendo. Editora Mino. Da Mino, né? É. E também tem na minha lojinha, na mikedeodatostory.com, você ainda encontra exemplares da publicação original da Dark Horse. Você comprando, você ganha um desenho e ainda vem autografado, olha aí. A sua loja, né? É mikedeodatostory.com. Aí na bio sua tem, né? Na bio? Tem. Uhum. Pronto. Você vai na bio aí, pessoal. Aí você vai na loja do homem. Compra tudo, que eu estou precisando reformar meu iate. Tá, né? Tá certo. Cabral aí, macho. Essa aqui é uma pergunta também. Eu acho ele um cabra com uns trabalhos espetacular. O Chico. O que você acha Chico do é de outro trabalho mundo. do paraibano Chico? Aqui é o Aurélio, nosso amigo que está perguntando. Eu pergunto também. Chico meu Deus do céu. Eu não sei o que é que ele toma não para ter tanta imaginação, mas eu acho que eu queria tomar também, porque o cara é É um bom, artesão, né? um homem, viu? Meu Deus do céu, que Um homem artesão. criatividade, ele enfim, é um gênio aqui da terrinha. Experimenta com um monte de estilo diferente, está sempre É, experimental, né? inovando, é muito bom e super gente fina também. Ó, Eu lembro que Chico é a minha maior falha. É a, é a, a vez que eu falhei, que eu mais me orgulho de ter falhado, que foi na época que meu agente veio para cá, Dave Campite, Chico estava no meio do povo, que eu fiquei fazendo a tradução da palestra dele para como ser desenhista para Marvel e para DC, né? Era palestra sobre isso e tal. O Chico estava no meio e depois eu conversei com ele, tal, a gente tentou fazer com que ele mandasse a amostra para a gente mandar para Marvel e DC e ele não quis. E foi ainda bem que ele não quis, porque imagina a quantidade de coisas maravilhosas que a gente ia perder de Chico tá fazendo, super criativa, ele fazendo super-herói para os outros, né? Então foi a falha que eu mais me orgulho. Foi não ter conseguido levar o Chico para Marvel. eu tô no Instagram dele, ele... E Chico, se tu estiver vendo esse vídeo aqui, eu mandei um convite para ti, viu? Se tu aceitar, vai ser bem-vindo, vai ser uma honra, meu amigo. Tem um convite para ele aí, para participar dessa live aqui. Eu conheci o trabalho dele há acho que uns 10 ou 15 anos, lá atrás, né? E, rapaz, achei um negócio espantoso. Não, Criatividade. assim, é porque a gente sempre gostou, é difícil a gente elogiar sem usar referência, mas assim, é como se ele fosse o Moebius aqui do Nordeste, né? Assim, eu digo em termos de imaginação, de ousadia, de estar criando coisa diferente, tem um estilo dele mesmo, dessa inquietação criativa que ele tem, assim. Então, assim, eu comparo ele com Moebius. Mas é claro, ele tem a própria identidade dele, enfim. Mas é só porque fica mais fácil para você entender a dimensão, para que a dimensão, para quem de conhece. Para quem não conhece, a dimensão de um Chico. Eu não vou nem entrar em clichê e plagiar esse seu pensamento aí, mas esse pensamento eu já tive um tempo atrás, porque como eu sou fã também de Moebius, né? Jean Girard, que é o nome dele mesmo, aí quando eu conheci o Chico, eu disse, rapaz, esse cara